Boa noite a todos. Boa noite aos companheiros da Confraternização Espírita Baiana e desde já agradecendo ao convite feito pelo senhor Celso Seara e ao senhor Ramon, que nos deu o prazer e a alegria de estar conversando com vocês na noite de hoje a respeito das leis morais e a atualidade. Eu sou Nadijane Azevedo, trabalhadora do Movimento Espírita do Estado da Bahia, como coordenadora distrital federativa de Itapajipe e trabalhadora e atual presidente do Centro Espírita Viana de Carvalho, que fica na Ribeira. Que possamos, todos nós, nos envolver em luz, em paz e, principalmente, na alegria cristã. Deus eterno e todo-poderoso, nós nos apresentamos diante de vós com os corações purificados para render-vos graças e louvores na noite de hoje. Concedei-nos sempre a alegria de reunidos com os corações enraizados no vosso amor, sermos sempre unidos como reflexo do vosso esplendor. Que os bons espíritos que permitis nos assistirem sejam os nossos companheiros diários, para obtermos sempre uma orientação perfeita. Que despertemos apenas amor, bondade, compreensão, união e caridade divina. O Senhor Jesus está conosco e os nossos corações estão em Deus. Bem, amigos, nesse momento de pandemia, essa doença que se espalhou por várias partes do mundo de maneira simultânea, e havendo uma transmissão sustentada a partir do ir e vir das pessoas, do convívio social, das aglomerações. Esse momento tão delicado, tão difícil, que já vai se arrastando há quase 11 meses. Nós estamos necessitando compreender ainda mais e vivenciar ainda mais as leis morais, para que tudo isso que está acontecendo no nosso dia a dia, nesse início de ano, com essa segunda onda tomando conta da humanidade, para que assim a gente saiba lidar com as vicissitudes, os desafios, os protocolos de segurança, e assim nos tornarmos pessoas mais responsáveis, não apenas com a nossa existência corpórea, mas com a existência de todos que estão à nossa volta. Afinal de contas, nós fazemos parte de um todo, uma parte do mundo. Nós somos parte integrante do universo. Esse universo que também transita em nós. Leis divinas ou naturais. São 10. E todas elas perfeitas, eternas e imutáveis. Todos os homens podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem ainda. Mas todos a compreenderão um dia, porque é preciso que o progresso se cumpra. A lei é de progresso e não podemos escapar disso. Lá na questão 621 do Livro dos Espíritos, onde está a lei, as leis morais, onde estão as leis morais, melhor dizendo, nos diz que a lei de Deus está escrita na nossa consciência. Se ela está escrita na nossa consciência, o que nos falta para cumpri-la, para vivenciá-la, para compreender? Qual o nosso papel enquanto seres reencarnantes e reencarnados neste planeta, aonde ainda há muitas provas e muitas expiações, aonde estamos marchando a passos lentos para um mundo regenerado, um planeta de felicidade. A harmonia que rege o universo material e moral está fundada sobre as leis que Deus estabeleceu para toda a eternidade. Não poderia ser diferente em relação ao momento em que o planeta Terra está passando. E vamos verificar isso na medida em que formos apresentando as leis morais que constam
como eu já havia dito antes, em O Livro dos Espíritos, no livro 3. E a primeira lei é a lei de adoração. Nós acabamos de proferir uma prece, uma rogativa ao Pai, uma prece de adoração, de louvor ao Pai. E é justamente isso que essa lei nos convida, a elevar o pensamento a Deus, mergulhar em Deus, sentir Deus presente em nós e não distante, como muitos de nós ainda acreditamos estar Deus longe, distante, sentado num trono, observando a tudo e a todos de forma passiva, sem atuar. A verdadeira adoração deve estar no coração, não nas palavras, não nos gestos, não nos atos, mas naquilo que nós verdadeiramente sentimos, naquilo que verdadeiramente expressamos e manifestamos enquanto seres aprendizes, seres em busca da felicidade, seres imersos nesse universo de amor. Afinal de contas, Deus é amor. Deus nos criou para amar, para sermos felizes. Os homens reunidos por uma comunhão de pensamento e de sentimentos têm mais força para chamarem para si os bons espíritos do que se estiver sozinho. Uma prece conjunta. E mais força. E o que vem a ser a prece, senão um louvor, um pedir, um agradecer? Que a gente saiba louvar, que a gente saiba agradecer. O pedir, a gente bem sabe, é o que mais fazemos. Mas não podemos apenas pedir. Precisamos pedir com fé, com confiança, acreditando que receberemos em troca tudo aquilo que nos for necessário, aquilo que for do nosso mérito receber. Mas agradecer sempre por tudo, porque tudo que vem de Deus são bênçãos. A legítima adoração desenvolve no homem a própria espiritualidade. Promove o autoconhecimento e a sublimação dos sentimentos que o aproxima de Deus. Adorar a Deus em espírito e verdade é servir a humanidade, é querer o bem de todos os homens, é renunciar à própria personalidade em favor da coletividade. Nós precisamos sentir Deus no outro, ver Deus no outro. Porque quando a gente consegue fazer isso, a gente se policia mais na hora de julgar, de condenar, de criticar, de apontar, de ferir. Deus está em mim, Deus está em ti, Deus está em nós. Deus está em tudo, em toda parte. Tudo o que criaste contém a sua essência. Correntes de orações, emanações de bons pensamentos, vibrações de saúde e consolação, nós estamos vivenciando isso. Desde quando começaram as notícias a se espalhar pelo planeta a respeito do Covid-19 e dos flagelos que vieram a partir dele, as enfermidades, as mortes, as despedidas sem um adeus, que as correntes de orações aumentaram. Os templos religiosos tiveram que se adequar aos protocolos. Nós, espíritas, os centros espíritas, na sua grande maioria, assim como as federativas, ainda estão de portas fechadas, na sua grande maioria. Por uma questão de respeito e preservação à vida, o bem-estar, a saúde dos trabalhadores e dos frequentadores. Precisamos ter cautela neste momento.
E a gente precisa manter a vibração em Deus, a vibração no amor que Jesus nos ensinou e que Ele aguarda pacientemente que a gente venha exercitar. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Porque se eu amo ao próximo, eu não faço o mal, eu não levo a contaminação, eu não dou motivo para que o outro adoeça. Muito pelo contrário, eu me preservo, preservando também o outro. Essa é a lei de adoração, que a gente possa estar exercitando diuturnamente em adoração, em louvores a Deus e gratidão por tudo. Se estamos hoje aqui assistindo a essa palestra, esse bate-papo, essa doutrinária, como queiram, é porque conseguimos chegar até aqui. Nos esforcemos para dar continuidade, para que não sejamos os suicidas involuntários. Mas aí vem a lei de trabalho. Tanto o trabalho material quanto o trabalho espiritual está vivendo uma transformação muito grande neste momento. Nosso sustento, nossa segurança e bem-estar deve ser ao trabalho. Quantas foram as fábricas, as lojas, os departamentos, enfim, o comércio em geral, que fecharam suas portas por conta da pandemia? Quantas pessoas ficaram desempregadas? Quantas pessoas se submeteram àquelas filas e ainda se submetem àquelas filas longínquas, imensas, com aglomeração, sem o respeito ao distanciamento, para receberem um auxílio, porque estão desempregadas. E nós estamos vivendo isso. Como também estamos tendo que nos adaptar em termos de trabalho espiritual, já que os centros espíritas estão fechados, como eu falei anteriormente, na sua grande maioria. Essa palestra, por exemplo, está sendo virtual. Estou gravando para enviar um link para que vocês possam assistir, desculpem, no dia determinado. E isso é uma adaptação, é progresso. Estamos utilizando ferramentas que antes nós não utilizávamos, já que as palestras, na sua grande maioria, eram todas presenciais. A suspensão das atividades trabalhistas e religiosas trouxe transtornos muito grandes, o que fez com que a gente refletisse na importância da lei de trabalho. A lei de trabalho dignifica o homem, dá ao homem o seu próprio sustento, o sustento daqueles que estão sob a sua guarda. Trabalhar, servir. Quando a gente fala em trabalho, não estamos falando apenas de um trabalho remunerado, mas no trabalho que dá prazer, que dá alegria, que contribui com o bem-estar de uma coletividade, que facilita a vida do outro, que o meu cansaço, a outro descanse, para que a gente realmente possa se sentir útil. Não tem nada mais desagradável do que nos sentirmos inúteis, sem valor, uma vida sem sentido, sem objetivos, sem projetos, sem sonhos. O trabalho voluntário. O trabalho voluntário tem que ser encarado de uma maneira responsável, porque eu não posso ser voluntário apenas no dia que eu não tenho mais nada para fazer. Eu tenho que me colocar como voluntário e me comprometer todos os dias, naquele dia escolhido, naquele dia disponível, naquele horário pré-estabelecido, realizar aquela tarefa, porque outras pessoas precisam que eu realize aquela tarefa
voluntariamente, para que o fluxo prossiga, para que as coisas aconteçam. O desemprego, carência financeira, ociosidade, dúvidas em relação ao futuro, medo, tudo isso levou um grande número de pessoas à depressão. Está levando ainda um grande número de pessoas à depressão. E junto à depressão, algumas pessoas estão tão fragilizadas, tão desmotivadas, tão descrentes, tão atormentadas, que pensam até em suicídio. Olha a lei de adoração, para que a gente possa orar por todos estes, nossos irmãos, para que essas ideias sejam dissolvidas de suas mentes, para que nada aconteça além do necessário para a sua evolução e o seu crescimento. Aí vem a lei de reprodução. Ora, a lei de reprodução vai nos falar a respeito desse momento? Tudo. Porque se nós estamos aqui, é porque nossos pais nos permitiram estar aqui. Nós reencarnamos. E temos com a reencarnação, da qual nós estamos vivenciando, e se estamos aqui vivenciando esse momento pandêmico, é porque há um objetivo na nossa longínqua história de vida, ou de vidas, a respeito disso. A lei de reprodução é a lei moral que possibilita a reencarnação do espírito, o qual utiliza o corpo físico como veículo da própria evolução intelecto-moral. Que a gente possa utilizar esse veículo, que é o nosso corpo físico, aquele corpo que nos foi moldado de acordo com a nossa necessidade evolutiva, de forma inteligente e moral. Passar por essa situação de forma previdente, aonde a gente possa utilizar dos melhores recursos que tivermos moralmente e intelectualmente para vencer a Covid. E nós estamos vendo os cientistas utilizando desse potencial de intelecto para o desenvolvimento das vacinas, que foram desenvolvidas rapidamente. Em outra época, levava-se anos para desenvolver uma vacina, agora a gente está vendo muitos laboratórios desenvolvendo vacinas de forma impressionante. São mentes que reencarnaram já pré-estabelecendo essa sua tarefa, né? Essa sua missão de auxiliar a humanidade a partir do seu potencial intelectual no desenvolvimento dessas vacinas. Os espíritos superiores ensinaram que estamos todos de passagem e que tanto o nascimento como a morte são apenas estágios de transformação. Que nesse intervalo possamos ser o melhor que podemos. Que a gente viva intensamente, de forma inteligente, de forma prudente, né? Toda prudência é necessária para que a gente faça da nossa vida, da nossa reencarnação, a nossa melhor reencarnação. Bom, já falamos de 3 leis. Ainda faltam as demais. E a seguinte é a lei de conservação. Esse instinto de conservação que não estou, infelizmente, vendo em muitos dos nossos irmãos, que estão se jogando na vida de forma irresponsável, sem máscara, com aglomeração, sem nenhum respeito aos idosos que estão em suas residências ou na sua vizinhança, com o uso de aparelhagem de som a níveis altíssimos de som, né, de altura de som. Pessoas que estão, porque não aguentam mais o isolamento social,
indo à rua, simplesmente por ir à praia, de qualquer jeito. Cadê o instinto de conservação? Não estão acreditando de que de uma hora para outra esse vírus pode nos infectar, nos levar a dores, a complicações físicas, a complicações psíquicas, a uma internação, a ter que ir para uma UTI. Onde está o instinto de conservação? Porque o instinto é a mola propulsora que impele os seres orgânicos à prática de atos espontâneos e involuntários com vistas à sua conservação. A par do instinto, há a inteligência, que se revela por atos voluntários, premeditados, combinados. Mas que tipo de inteligência é essa que está me fazendo transgredir regras, protocolos, leis? Que tipo de inteligência é essa? Porque pelo fato de ser livre, a inteligência está sujeita a erros, enquanto que o instinto é guia seguro. Então, a gente tem que agir, nesse momento, unindo a inteligência com o instinto de preservação, de conservação, como nos sugere esta lei. O egoísmo dos homens que não fazem sempre o que devem é o que está fazendo com que essa segunda onda venha ainda de forma mais assustadora e mais veloz. Na questão 708, nos fala da privação do necessário. Muitos de nós estamos passando por privações do necessário. Como eu falei lá na lei de trabalho. Já que eu estou desempregado, ou aquele que antes era meu provedor, agora está desempregado, eu estou passando por privações do necessário. E estamos vendo campanhas de cesta básica em toda parte. Agora esfriou. Logo no início era mais acentuado esse tipo de ações. Agora está mais calmo, porque acredita-se que a população voltou a trabalhar, voltou a ter emprego, voltou a ter o seu sustento. E não é bem assim. Nós que trabalhamos nas casas espíritas e participamos dos grupos de assistência e promoção social do indivíduo, nós estamos vendo. Antes, as cestas básicas eram dadas exclusivamente a pessoas carentes, uma condição mínima de sobrevivência. Elas agora estão sendo também repartidas entre aqueles que estão desempregados, que não tinham antes essa necessidade. Muito pelo contrário, alguns deles eram até colaborador da casa espírita, doando ao mês 1 quilo de arroz, 1 quilo de açúcar, enfim. Há uma inversão nisso, que a gente precisa ter muito cuidado, porque a privação do necessário é uma prova, frequentemente cruel, sim, que deve ser suportada, e a qual o indivíduo sabia que estaria exposto quando na programação reencarnatória. Só que quando a gente reencarna, a gente esquece. E quando estamos passando por isso, e não somente a questão da pandemia, mas a gente está vendo a questão climática também, e das queimadas, não só a chuva, né, em excesso, que está trazendo muito transtorno e mortes e desabrigados, enfim, a questão das queimadas, trazendo também muito dano à mãe natureza. E a gente está achando que está tudo certo. Está tudo muito bem. Está tudo no tempo de Deus. Mas para que a gente passe por isso da melhor maneira possível, precisamos passar com mérito,
suportando todas as provas que a vida nos convida a ter coragem e abnegação. Esses protocolos de segurança, distanciamento social, uso de máscara, ficar em casa o máximo possível, higienização das mãos, são os recursos que há até que a vacina chegue. E todos sejam vacinados, porque ela vai chegar. Só que quando ela chegar, não seremos todos nós de imediato vacinados. Primeiro serão aqueles que trabalham na área de saúde, os idosos com 60 anos para cima, enfim. Então, a gente precisa ter essa consciência de que a pandemia não acabou. Ela está aí. Ela está aí. É um fato, é uma realidade. Estamos vivenciando essa experiência dolorosa, sim, difícil, sim, mas se nós tivermos a consciência de preservação, a gente vai passar melhor por essa situação. Logo depois vem a lei de destruição. Mas nada se destrói, tudo se transforma, como já nos disse Lavoisier. Tudo se transforma, a gente está vendo que está tudo se transformando. Lá na questão 728, nos diz que é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamar de destruição não é senão uma transformação que tem por objetivo a renovação e melhoramento dos seres vivos. Se assim a gente olhar para o todo que está à nossa volta, o tudo que está acontecendo em nossa existência atual, nós vamos agradecer a Deus, em vez de brigar com Deus, de lastimar. A gente vai ganhar força, porque essa renovação é aquela fênix que surge das cinzas. Quantas famílias estão tendo a oportunidade de se reencontrar? Reencontrar o motivo que fez com que aquele homem, aquela mulher, aqueles dois seres, homem com homem, mulher com mulher, enfim, se unissem e formassem uma família. Há quanto tempo não passavam por horas tão próximas, tão juntas, vivenciando o lar, vivenciando a casa? Alguns não resistiram, nem estão resistindo, se separaram. Por quê? Porque estavam vivendo uma mentira. Estavam usando a casa como um abrigo e não como um lar. Estavam apenas indo dormir, se alimentar, banhar-se, saíam de novo. Não havia um elo que fortalecesse, ou que unisse, ou que mantivesse aquela união, aquele casal junto. As pestes, né, esse mal contagioso, como, por exemplo, o coronavírus e tantos outros que a gente já vivenciou na humanidade, esses flagelos destruidores que ceivam a vida de milhares de pessoas não constituem meros acidentes da natureza, uma vez que o globo não está sob a direção de força cega nenhuma. Tudo está na mais perfeita ordem dentro das leis divinas, das leis de Deus. Tudo tem um porquê, um para quê. Ah, foi os chineses, os japoneses, os asiáticos foram? Não foram. É uma consequência dos nossos próprios atos. Nós estamos tratando muito mal a mãe natureza. E ela reage aos nossos impulsos destruidores, às nossas tempestades de fúria contra a natureza, devastando, queimando, destruindo, poluindo, né? Chico Xavier, lá no livro Consolador, já nos tinha dito que as comoções do globo são instrumentos de provações coletivas, ríspidas, hipnosas, mas que nos leva ao progresso imediato. Gente, nós avançamos.
Quantas pessoas não sabiam sequer manusear um celular? E agora está nas redes sociais, assistindo palestras virtuais, mandando mensagens, participando de chats. Enfim, é progresso ou não é? É um progresso intelectual. Como eu falei antes, da ciência. Que salto bonito a ciência deu na busca das vacinas. Que salto deram os engenheiros que começaram a fabricar respiradores a partir de sucatas, a partir de outros equipamentos. É crescimento, é evolução, é progresso. É o uso da tecnologia a favor do bem-estar, da saúde. Quantas pessoas estão ganhando, né, a vida, ganhando seu ganha-pão, a partir da confecção de máscaras? Já pensaram nisso? É progresso. Pessoas que antes não tinham nada para fazer e agora resolveram fazer máscaras. Primeiro para os seus, depois para os vizinhos, depois, de repente, virou empresário, microempresário, microempreendedor. Quantas pessoas saíram do comodismo de estar ali fazendo todo dia, ela faz tudo sempre igual, aquela coisa repetitiva, e inventou, né? Inventou fazer um geladinho gourmet para ajudar na renda da casa. Eu estou apenas dando alguns exemplos que foram mais próximos de mim. Mas a gente precisa ver que a destruição não é o grande mal. Como nós vivenciamos a destruição é que é o problema. Como nós estamos vivenciando tudo isso? Será que estamos arregaçando as mangas indo à luta? Ou estamos nos acomodando? Na Gênesis, no capítulo 3, nos diz Kardec que a necessidade de destruição tende a desaparecer à medida que o homem, pela evolução intelecto-moral, sobrepuja a matéria. Nós não somos matéria, estamos na matéria. E por estar na matéria, nós precisamos utilizar do ser espiritual que somos, da parte intelectual, da parte moral, que é a nossa essência, para avançar e vencer a matéria. Para isso, precisamos nos esforçar, desenvolver as nossas potencialidades, nossas capacidades. E a gente não consegue fazer isso sozinho. Daí vem a lei de sociedade. Somos seres gregários. Fomos criados para viver em bandos. Desde a Gênesis, lá na Bíblia, que a gente vê que Adão sozinho, né? Usando a figura, a metáfora que lá contém de Adão e Eva, Adão sentia-se sozinho, mesmo estando naquele paraíso, e precisou de alguém. E nós precisamos uns dos outros. O homem deve progredir, mas sozinho ele não pode, porque não tem todas as faculdades, nós não temos todas as faculdades. Nos é preciso o contato dos outros. E assim a gente vai se ajudando mutuamente. O que eu sei fazer de melhor, eu posso contribuir com o outro, para o outro, ensinar ao outro e ter em troca aquilo que o outro tem de melhor. Assim a gente soma valores, a gente soma virtudes, a gente soma potencialidades, capacidades, força criativa. Sozinho fica muito difícil. E como nos diz a lei de sociedade, não conseguiremos avançar se estivermos solitários. Nós temos que ser solidários. Quando a gente fala da questão da distanciamento social,
não é para que nos isolemos, no sentido mais profundo da palavra, mas é para que a gente se preserve. E manter o contato, seja através do telefone, seja através do vídeo, seja através de uma carta, seja através de sinais de fumaça, seja de qualquer forma, a gente precisa estar nos comunicando uns com os outros, interagindo uns com os outros, ouvindo, falando, contribuindo uns com os outros. A vida em sociedade, gostemos ou não, é uma imposição da natureza, que nos conclama a solidariedade e nos impulsiona ao progresso intelectual e moral, enquanto que o isolamento sufoca e embrutece o homem em todos os sentidos. Porque o distanciamento social, como eu falei, não é isolamento. Né? A família é o nosso esteio, é o nosso sustentáculo, como também o é da sociedade. Por isso, temos que nos fortalecer dentro da nossa casa, da nossa família, fazer o melhor que pudermos dentro do nosso lar, sermos o melhor que pudermos dentro do nosso lar com aqueles que convivem conosco. Ah, mas eu vivo sozinho. Você vive dentro daquela casa sozinho, mas você não está sozinho no mundo. Tem os parentes, tem os amigos, tem os vizinhos, tem aqueles que estão contribuindo com você, é o vendedor de gás, é o que leva a água mineral da sua casa, é o que faz a contagem da luz, da água. São pessoas que estão ali, em contato direto ou indireto com você, e você precisa interagir com essas pessoas para não se isolar. E não devemos confundir jamais lar com casa. A casa é a edificação material, já o lar é a edificação espiritual, a reunião de pessoas com finalidades evolutivas, onde exercita o perdão, a renúncia, a abnegação, a cooperação mútua, elementos imprescindíveis à construção do amor. Eu te amo. Que maravilha você ouvir isso de alguém. Mas esse alguém que lhe diz eu te amo não colabora com você em nada, não coopera em nada, não renuncia em nada a seu favor, não te perdoa pelas mínimas coisas. Que tipo de amor é esse? Será que é amor mesmo? Amor como Jesus nos ensina? Como nos diz aquela música que a gente canta muito na evangelização, amar como Jesus amou? Será que a gente já está nesse nível evolutivo de conseguir amar como Jesus nos amou? Vamos refletir sobre isso, cada um para a sua própria reflexão, porque a lei, repito, é de progresso, né? O progresso moral, o progresso intelectual. Essa lei divina, lá na questão 783, nos diz que o aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta. Mas quando um povo não avança muito, né, não avança muito depressa, Deus lhe suscita, ou seja, lhe provoca, de tempos em tempos, um abalo físico ou moral que o transforma. Estamos ou não estamos passando por esse abalo? Estamos. E as pessoas estão se mostrando. Quem é quem na história da humanidade? Nesse contexto atual, nesse século XXI, saindo do ano de 2020, começando o ano 21, com esperança, com desejos, mas ainda muito receosos, muito atentos a tudo que está acontecendo e que possa ainda vir a acontecer. Então, faz com que a gente se movimente internamente e externamente, buscando assim progredir, avançar, evoluir espiritualmente e moralmente.
intelectualmente, a gente até consegue avançar mais rapidamente quando nos esforçamos. Mas o esforço exigido para nos transformar moralmente e espiritualmente é muito maior. E mais custoso. Daí, ele se dá de forma muito lenta. Mas a gente consegue, né? A gente vai conseguir. Estamos no caminho. E a caminho continuaremos buscando as ferramentas que a doutrina espírita, que as leis morais nos trazem, assim como o Sermão do Monte, para evoluirmos moralmente e espiritualmente. Allan Kardec nos disse que o homem não percebe frequentemente nessas comoções senão a desordem e a confusão momentânea que o atinge nos seus interesses materiais. Ah, porque eu perdi meu emprego, ah, porque eu não estou podendo ir para o shopping, ah, porque eu não posso ir para a praia, ah, porque eu não posso viajar, ah, porque o cruzeiro que eu ia fazer, ah, porque as coisas materiais estão vindo sempre em primeiro lugar, quando deveríamos estar nos preocupando com as questões espirituais. Aquele que eleva seu pensamento acima da personalidade admira os desígnios da providência, que do mal faz surgir todo o bem. Todo o bem. O progresso não é o resultado de um ensinamento. O homem progride por si mesmo, colocando em movimento as forças da vontade e do trabalho. O progresso é intransferível. Ninguém evolui pelo outro. Embora todos recebamos diuturnamente estímulos externos e internos do meio social que nos impulsiona a nossa marcha evolutiva. Eu fui impulsionada a estar conversando com vocês hoje sobre esse tema, que me fez estudar, que me fez refletir, que me fez analisar a minha própria postura diante do aqui e do agora. Como eu estou diante disso tudo? Como me apresento diante do outro? Como estou me apresentando diante de vocês agora? São essas reflexões que fazem com que a gente se movimente intimamente. E a gente só agradece pelas oportunidades que chegam até nós para essa autotransformação, como nós chamamos na doutrina espírita, né? O nosso crescimento, é a nossa conquista interior, é a nossa transformação sem martírio. Bom, a outra lei é a lei de igualdade. Todos somos iguais diante de Deus. Somos iguais diante de Deus, mas não somos iguais diante uns dos outros. A desigualdade social é obra dos homens e não é de Deus. Essa desigualdade desaparecerá quando o orgulho e o egoísmo não mais for predominante em nós. Mas aí vem a questão da igualdade diante do túmulo. Não importa a sua crença, a sua cultura, o quanto você tem de poder aquisitivo, o quanto você tem de conhecimento, o quanto você tem de bens. Não, diante do túmulo. Quem está sendo consumido pelo Covid, quem está sendo infectado pelo Covid, independe disso tudo. E por ela, né, por essa igualdade diante do túmulo, podemos avaliar a justiça e a bondade do Criador, que a nenhum homem ou mulher concedeu superioridade natural, seja pelo nascimento ou seja pela morte. Somos criaturas únicas, com infinita capacidade de sentir, de pensar, de agir, nos dando, assim, a liberdade para escolher caminhos diferentes, moldando-nos características psicológicas singulares. Na de Jane Azevedo só há uma, eu.
a minha forma de se expressar, a minha forma de compreender, a minha forma de sentir, a minha forma de amar, é minha. É minha. E cada um é único. Porque igualdade não significa uniformização entre os espíritos, como se fôssemos uma sociedade de máquinas ou de robôs, pois não somos. Somos seres singulares. Cada um traz a sua própria história, cada um escreve o seu próprio roteiro de vida. Ah, porque está predestinado. Você pode mudar a sua história a partir dos seus atos, a partir das suas escolhas, a partir daquilo que você desenvolve de potencialidade em você. E utilizando essa potencialidade, você lança ao universo o que há de melhor ou de pior em você. E a lei de liberdade. Respeito ao limite do próximo. Ah, eu sou livre. Meu corpo, minhas regras. Não é assim que se diz? Meu corpo, minhas regras? Só que toda liberdade requer responsabilidade. E Allan Kardec, em Obras Póstumas, nos diz que liberdade, igualdade e fraternidade são princípios solidários entre si e se prestam mútuo apoio. Sem a reunião deles, o edifício social não estaria completo. Liberdade, igualdade e fraternidade. Eu não posso me sentir livre ou me colocar como uma pessoa livre se eu não tiver responsabilidade para com os meus atos, assumir as consequências dele, observar de forma igualitária o outro, o quanto o outro também pode se manifestar, o quanto o outro pode se expressar, o quanto o outro pode ser, o quanto o outro pode sentir, de forma fraterna. Porque sem igualdade e liberdade não há verdadeira fraternidade. Liberdade sem fraternidade é rédea solta a todas as más paixões. No sentido comum, liberdade é o poder que tem o cidadão de exercer a sua vontade dentro dos limites que lhe faculta a lei dos homens. No sentido filosófico-moral, liberdade é faculdade de pensar, falar, agir livremente, sem desrespeitar a liberdade de outra pessoa. Desrespeitar a liberdade de outra pessoa. Eu não sou dono da verdade. O que eu digo não precisa ser aceito por todos, nem compreendido por todos. É a minha forma de ver, a minha forma, né, de falar, de sentir. O outro pode discordar, está dentro do direito dele. E eu não tenho que me aborrecer com isso. O livre-arbítrio é um gênero de liberdade concedido ao espírito que lhe permite a autodeterminação, a escolha entre o bem e o mal. Né? E a gente não entende que essa liberdade não é absoluta, gente. Ah, porque meu livre-arbítrio diz, sim, seu livre-arbítrio diz que você terá consequência. A obrigação de respeitar os direitos alheios não retira a liberdade do homem. A gente não pode tirar a liberdade do outro, porque o meu livre-arbítrio você pode ter e usar do seu livre-arbítrio para não querer tomar a vacina. É um direito seu. Mas você vai ter que arcar com consequências seríssimas, que isso vai lhe trazer no amanhã, no futuro muito próximo. Será que vão te aceitar em uma viagem, seja ela por ônibus, navio, avião, se você não estiver vacinado? Você vai ter o livre trajeto entre os locais, mesmo entre municípios, se você não estiver vacinado? Será que você conseguirá se manter no emprego onde todos foram vacinados e você não?
Será? Então, a gente precisa pensar nisso. Porque o meu livre-arbítrio me permite agir de acordo com o que eu acredito ser o melhor para mim. Mas o que é melhor para você, de fato, é o melhor? Está disposto a arcar com as consequências? A liberdade de pensar e de consciência, essa não tem limite. Porque eu posso pensar o que eu quiser. A minha consciência também é livre para poder entrar nos mais loucos desvaneios, mergulhar nos mais loucos sonhos inatingíveis. Não se deve confundir liberdade com indisciplina ou licenciosidade de costumes, pois o direito de indivíduo termina onde começa o do outro. Allan Kardec, já no livro Céu e Inferno, nos diz que mesmo que façamos mau uso do nosso livre-arbítrio, fatalmente, mais tarde ou mais cedo, nos arrependeremos, expiaremos e repararemos nossos erros. É a lei. Ninguém sai daqui sem pagar o último centavo. É exatamente isso. E a última lei? A lei de amor, justiça e caridade. É aquela lei que abraça todas as outras, que envolve todas as outras, que tem que estar contida em todas as outras, para que tudo isso que eu conversei com vocês até agora faça sentido e tenha o peso necessário para nos fazer crescer. Porque de todas as leis, esta é a mais importante. Não só porque engloba as demais, mas também porque o progresso da humanidade depende de sua aplicação. Amor, justiça e caridade. Nela repousamos as mais sublimes aspirações de felicidade do homem, por ser a que faculta a esse adiantar-se cada vez mais na vida espiritual, que é a nossa verdadeira vida, é a nossa verdadeira realidade. O sentimento de justiça é inato no homem, o qual se revolta com a simples ideia de injustiça. Isso a gente vê constantemente. Eu quero justiça. Mas às vezes nós confundimos justiça com vingança. Temos que ter muito cuidado com isso. Esse sentimento necessita ser aprimorado, desenvolvido pelo progresso moral, para que não se torne realmente, como eu falei há pouco, vingança. Muitas vezes, em meio ao sentimento de justiça natural, misturam-se paixões que induzem as pessoas ao erro. Vamos queimar ônibus. Queimar ônibus? O que o ônibus tem a ver com o que está acontecendo? Com o que aconteceu? Né? Só para a gente refletir. Já o amor resume toda a doutrina de Jesus. Jesus é puro amor. E é a pedra angular do programa divino da educação dos espíritos. É só o amor. É só o amor. Né? O seu exercício, o exercício do amor, desperta os mais nobres sentimentos, garantia de regeneração da humanidade. Enquanto nós confundirmos amor com posse, com poder, nós vamos estar ainda muito distante do amor que Jesus nos convida e o amor que ele sente por todos nós. A caridade é a maior virtude, porque proporciona aos homens vivenciar o preceito fundamental que resume as demais leis: amar ao próximo como a si mesmo. Que está lá em Mateus, no capítulo 22, versículo 37. Amar o próximo como a si mesmo. Se eu não desejar fazer ao outro o que eu não gostaria que fosse feito a mim, está tudo perfeito. Está tudo certo. E Allan Kardec nos diz que o amor e a caridade são um complemento da lei de justiça.
Pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que seja possível e que desejaríamos que nos fosse feito. É o amor que cura uma multidão de pecados. E é em nome desse amor que eu agradeço pela atenção de todos vocês. Espero que essas palavras, essas reflexões possam auxiliar a todos, como tem me auxiliado, a vivenciar este momento com leveza, com gratidão, com fé e com esperança. Deus abençoe a todos, que tenham todos uma noite de descanso, de refazimento físico, aonde possam estar em contato com seus anjos guardiões, sendo fortalecidos, sendo inspirados, para que no dia de amanhã todos nós possamos colocar em prática um pequeno percentual que seja dessa lei última: amor, justiça e caridade. Fique em paz. Gratidão por mais esta oportunidade.